versículo de número 1, 2, 3, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 7 e 8 diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, na banda oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo em Betel ao ocidente de Ai, e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Senhor, fala nesta manhã com o teu povo. É a tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que grande é a manifestação do teu Espírito Santo através daquilo que o Senhor deixou para as nossas vidas, que é a tua palavra. Continue falando com o teu povo, é o que pedimos no nome de Jesus. Meus amados irmãos, irmãs, você que me ouve nesse momento, nós estamos diante de um texto bíblico aonde Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão agora vai tomar a iniciativa, porque Deus o havia chamado a uma terra onde Deus iria revelá-lo. E através desta manifestação divina sobre a vida desse patriarca, nós vamos aprendendo que Deus fez uma promessa a Abraão, mas esta promessa, ela não se resumiu, não se restringiu apenas a Abraão e a sua família. Porque a Bíblia vai dizer que esta promessa que Deus realizou e lançou como palavra profética sobre a vida desse patriarca, estava envolvendo todas as famílias da terra. Isto é, Deus fez uma promessa a Abraão que se estenderia de geração em geração até chegar a minha, a sua vida e a vida da sua família. É interessante notar que esta promessa, ela tem se cumprido a cada dia na vida do cristão, na vida daqueles que professam a fé no mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos entender que Abraão deixou a sua vida confortável em Ur dos Caldeus e decidiu sair em busca de receber da parte de Deus aquilo que Deus havia determinado sobre a vida dele. E saindo, dirigindo-se para Harã, onde ouviu a voz do Senhor, ele decidiu passar pelas mudanças que Deus havia reservado para a sua vida. É interessante notar que indubitavelmente ele passou por duras provações, mas Deus o fez vitoriosos em todas elas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender que Abraão, ele tomou essa iniciativa de sair do seu contexto, da zona de conforto e ir para onde Deus havia determinado. E eu começo a aprender com esse patriarca a importância de ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que eu aprendo com ele é que ele teve a capacidade de ouvir a voz de Deus. É interessante notar que quando nós temos uma comunhão com Deus, quando nós temos um relacionamento saudável de comunhão, de santidade e pureza com Deus, nós conseguimos não só ouvir a voz de Deus, como Deus também costuma responder às nossas orações. Abraão então ouviu a voz de Deus, e eu sei
por experiência própria e pela palavra de Deus, que quem ouve a voz de Deus nunca mais se torna a mesma pessoa. Deus, quando fala, Deus ele vela para cumprir aquilo que ele falou, porque ele é fiel, ele é justo, ele é íntegro, ele é verdadeiro, ele é santo, ele é puro. E nós vamos entender que nesta manifestação divina sobre a vida desse patriarca, eu aprendo que ele ouviu a voz de Deus. Nós precisamos aprender com ele e com esta história bíblica, que há um momento na nossa vida que precisamos parar para ouvir o que Deus tem para falar, o que Deus requer de nós, o que Deus reservou para mim e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que me chama a atenção na vida desse patriarca é que aquilo que ele vai edificar como um altar e depositar toda a sua confiança, a sua família na mão de Deus, está sobre pilares daquilo que nós chamamos de dois atos principais desse patriarca. A primeira delas é a obediência. Nós vamos entender que Abraão, ele não só ouviu a voz de Deus, como ele obedeceu aquilo que Deus falou para ele. Aleluia. É interessante notar que não basta apenas ouvir a voz de Deus, nós precisamos obedecer a voz do Todo-Poderoso. Se Deus está mandando, vá. Se Deus está dizendo para fazer, faça. Se Deus está dizendo não faça, não vá, porque Deus ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para a sua família. E diante desse propósito, eu aprendo com esse patriarca que a obediência, aleluia, gera recursos positivos da parte de Deus, e nós começamos a ver coisas extraordinárias acontecendo. Abraão, ele não só ouviu a voz de Deus, Abraão ele obedeceu a voz de Deus. É interessante notar que o segundo pilar importante deste relacionamento entre o patriarca e Deus estava fundamentado sobre o elemento da fé. Isto é, Abraão ele creu, aleluia, na voz de Deus. Ele não só ouviu, como ele também obedeceu, mas ele creu na promessa que Deus havia lançado sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a Bíblia nos diz a respeito disso. Nós precisamos entender que a fé, ela é aquilo que nós não estamos vendo, mas nós temos a certeza pelo poder do Deus que nós servimos, que a qualquer momento Deus se manifestará e fará coisas extraordinárias. Abraão não só ouviu, Abraão ele obedeceu à voz de Deus, e Abraão teve a capacidade de acreditar naquilo que Deus ainda iria revelar sobre a sua vida. Aleluia. Nós vamos entender que através da escuta da voz de Deus, através da obediência à voz de Deus, através da capacidade de acreditar naquilo que Deus lançou sobre a tua vida como palavra profética, eu aprendo que este patriarca, ele perseverou naquilo que Deus havia preparado para ele. E nos chama a atenção aqui no versículo que nós lemos, que Deus, pela atitude desse patriarca, que atitude de ouvir a voz, de obedecer a voz, de crer pela fé que Deus iria realizar o que ele havia lançado sobre a sua vida, nós vamos entender que Deus então faz promessas para abençoar a vida e a família desse patriarca. Só que Deus ele não se restringiu apenas ao patriarca. Ele disse: olha, não só você, mas todas as famílias da terra receberão o que eu vou lançar sobre a tua vida neste momento. E a primeira coisa que eu aprendo, aleluia, em relação às bênçãos de Deus, quando nós ouvimos a voz, quando nós obedecemos e quando nós cremos na palavra do Senhor, é que a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, disse a Abraão: e far-te-ei uma grande nação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu tenho a capacidade de ouvir a voz de Deus,
Quando eu tenho a capacidade de obedecer à voz de Deus, quando eu tenho a capacidade de ter a fé, a credibilidade em Deus, o Senhor faz de você uma grande nação. Aleluia. Deus, Ele quer te usar nesses últimos dias para fazer de você um canal de bênção para outras pessoas. Abraão foi esse canal de bênção. Deus estava fazendo desse patriarca, aleluia, alguém grande na terra. Não é que Deus estava querendo fazer Abraão sobrepor todas as outras pessoas, não. Deus havia feito uma promessa baseado na fidelidade desse patriarca. Deus estava dizendo para ele naquele momento: vou te fazer grande, aleluia, e de ti uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo para o nosso contexto atual, nós que somos da presença, enxertados na árvore que é o Cristo Jesus, nesta posição que nós estamos diante de Deus, nós aprendemos uma coisa: que nós que estamos em Cristo, nós começamos a frutificar, nós começamos a dar frutos, aleluia. E aquilo que era particularmente 2, 3 pessoas que outrora te ouvia, que estava diante de você, Deus começa a multiplicar diante da sua glória, diante da tua palavra, diante da sua promessa. É isso que Deus faz na vida de alguém que serve a Ele, que ouve a voz dEle, que obedece à voz dEle e que acredita. Deus, Ele faz grande, aleluia, louvado seja o nome dEle. É interessante notar que Deus faz outra promessa a esse patriarca, que há de se estender às outras famílias da terra e até às nossas famílias. Ele disse mais: e abençoarei, aleluia, e abençoar-te-ei. Deus estava dizendo para Abraão: não só te farei grande, aleluia, de ti uma grande nação, como também eu te abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós damos crédito à voz de Deus, que é a obediência, quando nós decidimos acreditar, que é a fé, aleluia, Deus nos abençoa. Que bênção é essa? A bênção da saúde, a bênção da prosperidade, a bênção da comunhão, aleluia, de uma espiritualidade, de uma vida espiritual, onde você pode adorar Deus em espírito e em verdade, porque para Ele é isso que importa, aleluia. A bênção de Deus estará sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus projetos, porque eu ouvi a voz de Deus, porque eu decidi obedecer a voz de Deus, porque eu decidi crer na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. É interessante notar que o teu filho Isaque, o filho de Abraão, filho da promessa, a Bíblia diz em Gênesis 26, 12: semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava, aleluia. O que Deus havia falado a Abraão, prometido a Abraão, estava se cumprindo em Isaque, aleluia. Está se cumprindo na tua vida. O momento é difícil, há uma crise tentando nos cercar neste momento, mas a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor, que ouve, obedece e crê, aleluia, este será abençoado, vai semear, vai colher 100 vezes, porque Deus é que está no controle da situação, aleluia. Quando eu olho para o texto que nós lemos, eu vejo outra coisa que Deus prometeu a Abraão. Ele disse: e engrandecerei o teu nome, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É interessante notar que quem habita dentro de mim, dentro de você, chama-se Espírito Santo de Deus. E tudo o que realizamos de nada é da nossa própria natureza, senão da natureza divina que está sobre a nossa vida, aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele faz ecoar o teu nome, aleluia. Deus te abençoa no intuito de ver você propagando o reino dEle, dando frutos para este reino. Louvado seja o nome do Senhor. O desejo de Deus é fazer com que o seu nome também seja um nome notório, onde há obediência, onde há preposição de vitória, porque grande é o Deus que te fez a promessa e maior é Ele para fazer você levar o nome dEle sobre o teu, aleluia, a
todas as nações da terra. Deus está dizendo para você nesta manhã que Ele tem algo para você, Ele tem algo reservado para você, Ele tem algo reservado para os seus filhos, Ele tem algo reservado para a sua família. Por quê? Porque Deus quer te fazer grande na terra, aleluia. Ele quer engrandecer o teu nome, não para sobrepor alguém, não. Ele tem o desejo de ver você feliz, abençoado, em decorrência de ouvir a voz, em decorrência da obediência, em decorrência da crença que você profere diante dele, aleluia. É interessante notar que Deus cumpriu esta promessa sobre a vida desse patriarca, e as três maiores religiões existentes da atualidade, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, professam a mesma crença e fala desse patriarca. Nós estamos falando desse patriarca neste momento. É uma promessa de Deus para a vida dele, é um exemplo de fé, é um exemplo de perseverança, é um exemplo de obediência. Nós precisamos entender que quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus determina, não há inferno, não há principado, não há potestade. Deus opera pelo teu poder, pela tua autoridade, porque a Ele pertence a honra, a glória e o louvor. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruir os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. 2 Samuel capítulo 7, versículo 9. É o desejo de Deus te abençoar. Eu aprendo mais aqui com esse patriarca, aleluia, porque a Bíblia diz que através da obediência, de ouvir a voz de Deus, através da crença em acreditar e confiar que Deus faria o que havia lançado sobre a vida dele, a Bíblia diz, aleluia, no texto que nós lemos, que ele seria uma bênção, aleluia. A promessa de Deus para a tua vida é que você vai ser uma bênção. Quem sabe você está triste nesse momento, quem sabe você errou, quem sabe você falhou, mas Deus tem uma promessa lançada sobre a tua vida. Ele disse que você vai ser uma bênção. Só que esta promessa não é só para Abraão, essa promessa é para a família de Abraão. Calma aí, essa promessa não é só para Abraão, não é só para a família de Abraão, mas é para a tua família, para você. Deus está dizendo que você vai ser uma bênção. Deus está dizendo que Ele vai fazer de você uma bênção, aleluia, porque a Bíblia nos afirma dizendo que quando ouvimos a voz, quando acreditamos e obedecemos a voz de Deus, e quando cremos, aleluia, Deus nos faz uma bênção, aleluia. Você será bênção na sua casa, você será bênção no seu serviço, você será bênção na igreja, aleluia. Você será uma bênção, aleluia, por onde você passares e aonde colocarem a planta dos vossos pés, Deus te fará uma bênção, porque Ele é o Deus que faz-nos abençoado, aleluia. Deus, Ele quer cumprir as promessas, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Romanos capítulo 4, versículo 13. A Bíblia está dizendo que o que Deus fez, o que Deus lançou sobre a tua vida não foi segundo a lei, mas foi segundo a fidelidade, a graça, aleluia, e a justiça da fé. O que é a justiça da fé? Quando eu creio, Deus impera com a sua justiça sobre a minha vida, e as coisas começam a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz agora que Abraão não só ouviu a voz de Deus, Abraão não só obedeceu a voz de Deus, Abraão não só creu na voz do Senhor Jesus, aleluia, Deus Todo-Poderoso, como nós precisamos crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus, de igual forma, assim como fez a Abraão, Ele fez uma outra promessa, dizendo: e abençoarei os que te abençoarem.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus disse: e abençoar-te-ei. Glória a Deus. Deus está dizendo que iria me abençoar, queria abençoar você, queria abençoar Abraão. E ele disse mais, aleluia, e tu serás uma bênção. Isto é, Deus está confirmando a palavra que ele havia dito que tu seria. Ele está dizendo: agora tu vais ser uma bênção. E agora ele vai lançar, aleluia, essa bênção sobre a vida daqueles que abençoarem você. Isto quer dizer, se alguém decidir te abençoar, seja com palavras, seja com gesto e atitude, Deus também o abençoará. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele não tem tão somente para mim que sirvo a ele, aleluia, ou para você. Deus quer alcançar todo mundo, e a bênção de Deus se estenderá, aleluia, de geração a geração. Aqueles que te abençoarem, Deus também abençoará. Aqueles que olharem para você e disserem: eu preciso abençoar esta pessoa, Deus também a abençoará, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem uma ideia desconstruída a respeito de Deus e sobre a sua bênção. Nós achamos que Deus, Ele não está contemplando as nossas atitudes, o nosso gesto, e nós temos um mal muito grande de determinar que certas coisas precisam acontecer nas nossas vidas, e nós esquecemos de um detalhe, que Abraão passou por um processo nas mãos de Deus. Abraão vivenciou, aleluia, a mesma visão que Deus chamou Jeremias e mandou ele descer na casa do oleiro. Abraão passou pela olaria de Deus, e Deus o fez assim conforme a sua vontade. É assim na minha e na sua vida. Há um tempo determinado, como eu já disse aqui outra vez, para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Mas Deus também, Ele requer de nós um posicionamento. Que posicionamento é esse? Aleluia. Ouvir a voz de Deus. Aleluia. Obedecer a voz de Deus e acreditar na voz do Senhor. E desta forma você será abençoado. Louvado seja o nome dEle nesta manhã. Aleluia. E Deus diz mais ainda: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É bem verdade que o inimigo de nossas almas, ele tem a ideia de desconstruir aquilo que Deus está construindo sobre a nossa vida. A ideia dele central, como nós conhecemos pela palavra, é roubar, matar e destruir. Mas Deus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Mas o propósito do inimigo sobre as nossas vidas continua sendo a mesma: matar, roubar e destruir. Quando nós olhamos para esse versículo, você pode até fazer uma pergunta: Deus vai amaldiçoar quem te amaldiçoar? O problema é que nós precisamos atentar para a palavra de Deus, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, aleluia. Então Deus não há de amaldiçoar pessoas. Deus entrará com providência nas ações e na influência maligna que intenta contra a tua vida, porque a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Deus está dizendo: aqueles que tentarem contra a tua vida, sendo você alguém que ouve a minha voz, sendo você alguém que obedece a minha voz, sendo você alguém que dá crédito à minha palavra, aleluia, este não subsistirá, porque a Bíblia vai nos ensinar dizendo, aleluia: porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar, porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção, aleluia. Podem até lançarem uma palavra maldita contra a tua vida, pode até dizer que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que você não vai chegar em lugar nenhum, que o seu ministério acabou, que a sua história acabou.
mas Deus converterá todas estas palavras em bênção. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele te abençoará. Louvado seja o nome do Senhor. É tão interessante notar que em Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, a Bíblia diz: e o Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. Deus está dizendo: é eu que cuido de você, é eu que zelo para cumprir a minha palavra, é eu que estou te prometendo que serás abençoado, a tua casa será abençoada, a tua família será abençoada. Louvado seja o nome dele nesta manhã, aleluia. E Deus diz mais a Abraão, ele diz: olha, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, aleluia. O Espírito de Deus que repousa sobre você, a graça de Deus que está sobre a tua vida, a graça de Deus que está se estendendo sobre a sua família, não só ficará ali no teu ciclo, na sua posição geográfica, dentro do seu lar, mas os seus vizinhos serão abençoados, quem sabe os seus amigos serão abençoados de igual forma, quem sabe as pessoas que estão à sua volta, só de passarem perto de ti, sentirão a presença de Deus e clamará por socorro, e você terá aquilo como palavra profética para lançar sobre a vida daquela pessoa, porque Deus te chamou para ser uma bênção, aleluia. Deus te chamou para te abençoar. Tudo há um processo na nossa vida, aleluia. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo de número 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, aleluia, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Deus estava dizendo para Abraão: pela minha palavra vou abençoar todos os moradores da terra, aqueles que invocaram o meu nome e construíram um altar, eu estarei com ele, eu operarei as minhas maravilhas. E ele diz mais no versículo 29 do capítulo 3 de Gálatas, aleluia: e se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Deus está dizendo que quem fez a promessa foi Ele, quem determinou sobre a tua vida foi Ele, quem disse que faria na sua vida foi Ele. Então descansa no Senhor, aleluia, e aprenda com Abraão em ouvir a voz de Deus. Aprenda com esse patriarca a importância da obediência. Aprenda com esse patriarca a importância da fé, aleluia, e verás Deus operando sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque a tua família está no altar de Deus, a tua família é uma bênção, você é uma bênção nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, no nome de Jesus. Suzy, louvando a Deus. Glória a Deus. Solta aí, irmão. Minha graça te basta.